Bom, no outro vídeo nós falamos sobre o processo que envolve a publicação de o aceite de um artigo científico. Agora nós vamos falar uma das causas que mais deixa os autores nervosos. O que pode fazer o meu artigo reprovar? Nós separamos os artigos que foram reprovados na revista no último ano. E desses artigos nós fizemos uma compilação de quais os motivos levam os pares a reprovarem os artigos. E nós colocamos por sequência o que mais faz o artigo ser reprovado. Chegamos a 6 causas principais. A primeira são os objetivos ou a falta deles. A segunda causa que mais leva à reprovação ou à falta de aceite dos artigos são os autores. Depois nós vamos explicar o que é cada um desse aqui. A terceira, a citação. A quarta causa, o plágio. A quinta causa, a sequência lógica do texto. E por fim, só por fim, o último são as normatizações. Esse é um padrão da nossa revista, tá, pessoal? Por quê? Porque tem revistas que, se você manda, elas estabelecem todo um padrãozinho de citação, de como citar, como colocar, quantos espaços tem que ter entre um título e outro. Então ela se prende muito às normatizações e gráficas, mais gráficas nesse caso, e acabam, antes mesmo de avaliar o conteúdo, preso a essas normas. Isso é muito comum, a maioria das revistas fazem isso. Nossa revista não. Como a nossa revista é indexada, ou seja, como eu expliquei naquele vídeo anterior, ele sai da editoração e ele vai receber uma nova programação para se apresentar na página online em HTML. Toda essa programação, ela faz com que o artigo a gente se normatize por si só. Ele tem que estar nos padrões mínimos de normatização, mas não é uma exigência da nossa revista. Quando a gente reprova um artigo por normatização, é porque está muito ruim, ou seja, está com nota de rodapé errada ou com referência errada, não colocou o nome de autor, faltou o mínimo de requisito de normas, que comprometeu a qualidade científica do material. Então, todos esses padrões aqui de reprovação que eu estou passando para vocês, eles são padrões que remetem à recusa na Núcleo do Conhecimento, na nossa revista, tudo bem? Então, a sequência lógica do texto, ela é o quinto. Porque o que é a sequência lógica do texto? Então, você imagine que você está escrevendo um artigo sobre neurociência. Isso aqui eu aposto que vocês já sabem. Imagina aquela pessoa chata. Vocês estão em aula, o professor está falando um assunto que está fluindo, de repente abre aquele aluno especial, ele abre a boca e traz uma coisa que não tem nada a ver, que você olha e fala, nossa, ele resolveu falar. No texto é mais ou menos isso, a pessoa está trazendo, imagina um assunto de neurociência, ele está construindo direitinho, de repente ele coloca um assunto que não tem nada a ver. Ele quebra o raciocínio, quebra os parágrafos, aí ele começa a fazer um copia e cola e o artigo não chega a lugar nenhum. Isso é falta de sequência lógica, falta de sistematização lógica na própria escrita do texto. O quarto motivo é o plágio. E esse plágio, ele não é aquele plágio da pessoa hoje vai na internet, copia e cola. Quem faz essa prática de plágio, inclusive hoje, é muito imaturo, porque hoje é a coisa mais fácil você encontrar um plágio, você tem programas de plágio, você tem quem conhece muito do assunto, você acaba até reconhecendo de onde que ele tirou, de tanto que você lê aquela informação.
Então, o plágio que a gente tem mais reprovado é aquele plágio que a gente acredita não ser intencional. É o cara que ele está fluindo no texto, aí ele vai citar um autor, ele acaba copiando um monte e não coloca a citação do cara. Citação direta, que ao invés de ele assinalar que é direta, ele coloca como indireta, ou ele tenta construir a ideia dele usando ideias de outros autores. Então não é um copia e cola descarado, mas sim uma tentativa ali de dar um jeitinho, o que a gente também tenha reprovado, mas é o quarto motivo. O terceiro motivo são as citações. É muito comum, é uma incidência alta do número de pessoas que mandam um artigo para a gente e na leitura você percebe que a pessoa não cita ninguém. Então ela constrói um raciocínio que com certeza teve base em outros autores, teve base em autores que ela leu, teve base na sua carreira de pesquisador, só que ela não cita. E autores básicos. Então a regra é que cada parágrafo ele tem uma citação, ou seja, da onde você tirou essa ideia, tá? Raras as exceções quando você está fazendo um estudo de caso, é alguma coisa muito específica, mas em via de regra é necessário que haja citações no que você está falando. Segundo, autores. Esse é um problema muito interessante, porque é muito comum. A gente sabe como que funciona o mundo acadêmico, não é fácil escrever um artigo, escrever uma dissertação, escrever uma tese. Às vezes o que acontece? Você é o cara que se escreve artigo e aí você tem um colega, fala, poxa, eu estou precisando cumprir um crédito, coloca meu nome aí você coloca, aí coloca outro nome, aí o outro vem, puxa, você colocou o nome do fulano e você vai publicar, coloca o meu nome aí, eu te ajudo em outra coisa e coloca outro nome. Para nós avaliadores fica óbvio. Um artigo de 5 páginas de revisão teórica não tem por que ter 5 autores. Não existe como 5 autores desenvolver um raciocínio, mesmo porque fica um tema quebrado. Ah, mas quantos autores é ideal por artigo? Não há número ideal. O ideal são autores que participem do artigo, da complexidade do artigo, que estejam ali dentro do universo da pesquisa, que escrevam conforme vão aprendendo conhecimento e depois compactuem. Então não tem um número ideal desde que esteja ok com que o artigo foi produzido. Agora, aí você vai falar assim, tá ligado ao número de página? Não, não tá ligado ao número de página. Por quê? Eu posso fazer uma pesquisa quantitativa com 1.500 um número de pessoas, ou 1.500 amostras, pegou aí 10, 15 autores para compilar essas amostras e de repente virou 3, 4 páginas. Só que você lembre-se que os pares já são pessoas que estão do seu nível ou acima de você. A maioria de nós somos doutores. Então, o que acontece? Quando a gente vê o artigo e percebe que tem essa complexidade, tem vários autores, tudo bem, faz sentido. Agora, se tiver 5 páginas de revisão e tiver 7, 8 autores, é impossível que a gente aceite um artigo. E esse é o segundo motivo que a gente mais reprova artigos científicos para serem publicáveis. O primeiro artigo, e é o que a gente vai dedicar depois um vídeo especial, é o objetivo, a falta de objetivo. A gente recebe muito material sem objetivo, ou seja, por que eu estou fazendo ou apresentando esse escrito? No que ele está ajudando a comunidade científica, o que ele está trazendo de conhecimento, quais são os objetivos que eu estou trabalhando. Falta de objetivo é o primeiro, porque você recebe um material, ele tem revisão, ele tentou seguir as normas, mas quais são os objetivos? Para que serve esse artigo? E não fica claro, além de não ficar claro, ele fica um artigo muito perdido. Ele parece aquela pessoa lá da sala de aula que traz assuntos nada a ver no meio da aula, tentando escrever um texto. Ou seja, escreve, não chega a lugar nenhum porque não tem objetivo.
Então, esse é o motivo que a gente mais reprova os artigos científicos. Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cada partezinha dessas, eu vou fazer um vídeo de forma separada, explicando para vocês o que é de fato, o que são de fato esses motivos reprovadores e como atentar para não cometer, tá ok? Então, a gente se fala mais tarde, um abraço e até mais!